em mim. Alô, mãe, canta que o corpo transpassa o tempo e nos faz resistir. Deixei meu boca no quadro, retrato falado, escrevo daqui. Num apagamento histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Um a um morrendo desde os navios ao Cabral. Nós temos nomes, não somos números. Nós temos nomes, não somos números. Pra me manter viva, preciso existir. Dizem que não sou de verdade, que eu não deveria nem estar aqui. O lugar aonde eu vivo me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, 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 nanaê. Olá, boa tarde, bem-vindos, obrigada pela presença de todas, todes. É uma alegria a realização do terceiro encontro de O Núcleo Convida, mostra dramaturgias contra-coreográficas. Eu sou Lídia Laranjeira, estou aqui junto com as integrantes do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Encontros em Dança. Hoje a gente recebe a artista Lian Gaia, com muita honra. Vamos assistir a dois trabalhos dela e conversar um pouquinho com ela. Eu queria primeiro, antes de começar, avisar que essa transmissão está sendo gravada e que vai ser carregada para o YouTube. Então, quem não autorizar a vinculação da sua imagem e de som, peço a gentileza que feche a sua câmera e se comunique via chat, que a gente pode transmitir as perguntas para a artista ou ler os comentários, enfim. Tá bom? Daí, então, a gente faz um acordo coletivo de que todo mundo que está com as câmeras abertas aceita e autoriza a vinculação de sua imagem e voz. Então, a Ruth vai começar apresentando o núcleo. Boa tarde. Primeiro eu queria partilhar minha alegria da gente estar aqui de novo, mais uma vez, nessa mostra, e com a Lia. A gente estava brincando aqui que a gente é super fã da Lia. E eu queria fazer diferente hoje. Eu queria começar com uma poesia. A visão de mundo que aprendi, que trago na alma, é a identidade. Um tempo profundo, um rio fecundo, um canto forte. Resistência que quero mostrar, nas penas, pulseiras, cocar. E a cidade cobra, sem piedade. Mas como fazer se a universidade não me permite ser? Pataxó, Mura, Cambeba, Guarani. É preciso desconstruir e permitir uma interculturalidade, um respeito à diversidade nessa casa de saber. Porque na minha universidade aldeia, onde o rio corre à vontade, o pesquisador não vai sofrer, vai ser bem recebido, vai comer e vai beber, ter respeito no seu querer. Assim, queremos que a universidade, com nossa nação, venha fazer, se despir do preconceito, entender que sou legado, que meu fumo enrolado afugenta todo mal. É preciso entender nosso tempo,
para sair do seu quadrado. Também faço ciência, sou terra, sou água, segue manso meu rio. Quero saudar meus ancestrais nessa selva de pedra. Antes de sentar para aprender, bater meu maracá. Pedir licença para partilhar. Porque isso é ciência milenar. Não sou objeto. Penso e existo e resisto. Não me deixe na invisibilidade. Estou na cidade. Mas minha aldeia leva comigo, na forma de pensar, a universidade. Vamos sentar e a fumaça compartilhar? A fumaça do saber? Então, queria começar com essas palavras da querida Márcia Cambeba, aproveitando que Liam já trouxe essa questão aqui, já atravessou essa questão aqui, de como que a gente acolhe esses saberes ancestrais originários nesse nosso chão da universidade. Então, eu vou apresentar o núcleo, que é o Núcleo de Pesquisa, Estudos e Encontros em Dança, que é um grupo de pesquisa formado por pessoas ligadas por um fio comum e que estão sediadas, agora não, e com muita saudade, inclusive, do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. Somos Lídia Laranjeira, Carolina Natal, Ayla Caroline, Ananda Veloso, Carol Silva, Laila Monsores, Júlia Scarpa, Luciana Barros, Beatriz Veneu, Isa Oliveira, Lena Santos, Rosana Viana, Alec Vasconcelos e eu. Contamos também com a colaboração das alunas do PPG-Dan, Laura Weiner, Silvana Rocco, Thaís Link e Silvia Chalup. O PPG-Dan é o programa de mestrado em dança da UFRJ. E a gente também conta com a colaboração das artistas e pesquisadoras externas à UFRJ, que estão aqui conosco, Beatriz Melo, Iane Garcia e Nara do Nascimento. Para essa edição, a gente vai contar também com a colaboração de alguns estudantes da disciplina Atividade Etno-Pesquisa em Dança, da turma de 2020/2, porque a gente está em outro tempo da universidade, esses tempos. Bom, desde 2015 a gente vem se perguntando por que dançar, e mais do que isso, como dançar em um mundo colapsado, como dançar frente a um céu em queda. E a gente tem se perguntado se a dança é capaz de agenciar novos levantes, fomentar outras políticas de encontro, sonhar novos chãos. Há algum tempo, a gente tem se perguntado como as questões relativas à luta dos povos originários, as questões relativas à terra e às feridas coloniais, como elas estão presentes, se elas estão presentes na cena da dança e nas pesquisas em dança. Temos também nos perguntado, nos indagado, como criar experimentações em dança que estremeçam os cânones do coreográfico. Então, com essa pergunta, eu passo para a Lídia, para ela apresentar a mostra. A gente vem, então, se perguntando como que a gente cria algumas contra-coreografias nesse chão nosso colonial. A partir dessas perguntas trazidas pela Ruth, que vão se complexificando e se adensando ao longo do tempo da pesquisa e se transformando também, a gente concebeu juntas esse evento, né? Mostra dramaturgias contra-coreográficas, que vem de um evento prévio que chamava O Núcleo Convida a Sonhar o Chão, em que a gente trouxe mulheres de diferentes campos do saber para compartilhar conosco suas vidas, suas práticas, suas histórias, suas medicinas, suas ancestralidades, enfim. E aí, depois dessa edição de 4 encontros, a gente criou Mostra Dramaturgias Contra-Coreográficas para mapear e encontrar onde na cena, na criação da dança, e a gente traz a dança num sentido expandido,
a gente poderia encontrar essas artistas, e a gente fala no feminino mesmo porque a gente tem um recorte curatorial feminino, que podiam nos ajudar a contra-coreografar o chão da dança, que tem o seu legado colonial, branco, solipsista, masculino e eurocêntrico. Então, a coreografia é um termo que a gente vem cunhando para falar sobre esses desvios da coreografia, da violência do coreográfico, sobre essas alternativas para olhar e apostar na imaginação de outras corporeidades e de outras dramaturgias que não sejam completamente dominadas pelas forças culturais, epistemológicas e sociais hegemônicas, né, que nos dominam, mas que não são as únicas e que precisam, por força dessa universidade que a gente quer criar, não serem as únicas, né? Então, esse evento vem muito para nos ajudar a pensar outras, a sonhar, na verdade, é um convite para a gente sonhar outros chãos para a dança. Diante da crise política, sanitária e ecológica que nos assola, né? Um convite para a gente trazer assuntos da vida para a dança e poder fazer a dança também estar próxima da vida. Então, nesse convite, nessa terceira edição, a gente tem a honra de receber a Lian Gaia, e a Lian vai ser apresentada pela Silvana. Oi, gente, boa tarde. É com muita alegria que eu apresento Lian, nessa minha retomada das atividades, desse meu olhar para fora de casa, para fora do corpo, para fora da maternidade, né, nesses meus primeiros passos, esse mundo maternagem, assim. Então, é muito gostoso, muito prazeroso e muito potente para mim dar esses primeiros passos em direção aos trabalhos de Lian Gaia, essa mulher de 29 anos, que é natural da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, atriz, performer, poetisa e ativista das causas indígenas e dos movimentos sem terra. Descendente de José Mendes de Araújo, um homem indígena amazonense retirado de sua aldeia para o contexto urbano do Rio de Janeiro, e de João Pedro Teixeira, homem preto nordestino, líder assassinado das Ligas Camponesas da Paraíba, cuja história foi relatada no documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Gaia resgata e manifesta suas origens e continua a luta que tem como herança de sua família em trabalhos artísticos, como A Princesa Sem Terra e Sangue, que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui. A atriz indígena traz questionamentos importantes ao refletir sobre o movimento identitário de retomada de sua origem étnica, levantando temas como genocídio, queimadas, demarcações, cura, ancestralidade, reforma agrária, entre tantos outros. Também formada em psicologia, Lian Gaia desenvolve um projeto de escuta coletiva e militância junto a um grupo de mulheres indígenas de todo o país. Lian Gaia, muito bem-vinda e muito obrigada pela sua chegada. E aí agora, se você quiser dar continuidade à sua apresentação, falar um pouco de você por você mesma, o espaço está aberto para você. Nossa! Parabéns para vocês, assim, por estarem em um movimento muito, muito importante, sensível e urgente. Acho que a gente tem mais coisa para mostrar, né? Vamos ver aí. Obrigada pela apresentação. Eu fiquei bem emocionada em falar dos meus ancestrais, de ouvir você falando dos meus ancestrais. É isso, um salve para eles e um salve para a gente. Obrigada, eu fiz 30 anos agora. Então, eu vou transmitir, tá bom?
peço ajuda. Toca um maracai para mim, por favor, Ruth. Dá certo essa transmissão. Vou pedir para vocês fecharem as câmeras, eu vou fechar meu microfone. E se não der, eu peço que vocês falem, porque eu vou estar fora. Meu corpo chora e sangra todos os dias em respeito às memórias dos meus que foram assassinados. Essa é Elizabeth Teixeira, minha bisavó. Muitos me perguntam da onde que eu tirei a ideia de ser artista, o movimento de corpo de ser artístico, da onde eu tirei tanta força para continuar. Essa daí, essa mulher, Elizabeth, foi uma grande inspiração para minha vida. E hoje eu fico pensando, naquela época, Dona Elizabeth protagonizava um documentário, o qual ela interpretava ela mesma. Que força! Hoje minha bisa está completando 96 anos. E meu corpo se mantém firme e forte em lembrar daqueles de muita luta que sobreviveram. Porque somos sobreviventes. Abre aspas. A luta que não para. A mesma necessidade de 64 está traçada. Ela não fugiu 1 milímetro. A mesma necessidade na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta não pode parar. Fecha aspas. Elizabeth Teixeira, em Cabra Marcado para Morrer. Incrível como o Estado tenta matar de forma coletiva os sonhos e as lutas das pessoas, colocando as pessoas que cuidam da terra, as pessoas que lutam pela terra de forma criminalizada, como uma espécie de abandono. Mas a gente está aqui para lembrar o que fizeram, para que nunca façam de novo. A gente está aqui para lembrar. A gente não deixa de ser, porque os nossos foram. A gente continua. Eu continuo. Que sejamos como Elizabeth, protagonista da própria vida. Que força, minha bisa. Que força. Feliz vida. Feliz vida. Queria tanto estar lá para poder dar um abraço nela. Queria muito te dar um abraço, bisa. Meu corpo chora e sangra todos os dias em respeito. Lídia, tem que colocar o som. Parece que vou revelar um segredo de Estado. Um nó na garganta.
Hoje provavelmente é 14 de abril de 2020. Exatos 3 anos depois do assassinato estatístico brutal de meu irmão, pela sobra do Estado. Por isso hoje, eu, viva, vivendo a pandemia que investe nos humanos. Os pássaros continuam cantando, a terra se apresentando sem plateia humana. Alguns chamariam de ensaio, rasgando-se em linguagem alusiva, metafórica, simbólica, para tentar dar conta. Outros genocidas, destruindo, além de outras espécies, a própria. Os fanáticos lambuzando os dedos, sujando a boca, cuspindo gente plural, comendo os próprios cérebros, em voyeur contínuo, enquanto mastigam os próprios cérebros. Que pesado. É a hora que julgam sem cérebro, simulando direção ao céu. Ou você é o desejo de uma nação fanática adoecida, ou o fanático adoecido. Meu estado me cala todo dia, mas grita na minha cara todo dia o que roubaram de mim. 2 vezes sem terra, assim eles dizem. A primeira pela descendência indígena declarada. E questionam: de que povo tu é? Calaram quase toda a minha família, assim. Eu sem registro, abraçada na minha memória ancestral, sem saber de que parte precisa da Amazônia que meu bisavô veio. Respondo: dos povos guardiões da floresta. E aí? E aí nada. Tiraram-me a oportunidade de saber. Brasil, o nome que deram. Português, o idioma que deram. Deram. Dai-me de viver. Quando um corpo se veste e assume a origem, deixe-o em paz. 2 vezes sem terra, assim eles dizem. A segunda por descendência de meus bisavós paternos, os Teixeiras, cabra marcado para morrer. E tivemos uma série de assassinatos masculinos na família. Isso rasga, gente. Mais uma vez lá estava minha família lutando pela igualdade, pela reforma agrária, pela terra, pela humanidade. Ocupamos o campo, ocupamos a zona urbana. Deixe-nos ocupar o corpo também. Deixe-nos em paz. Em silêncio planetário, em família, em nossa ocupação, me deparo com o irrepetível lar, o pior de mim, o melhor de mim, sabendo que mesmo com pouco eu posso dividir. Foi assim no sexo, foi assim no amor. Esperei uma brecha para ser plural. Nascer onde tem água e sol. Tem muita gente adoecendo e morrendo. Renascer é arriscar-se curar, mesmo de longe. Hoje é o distanciamento do corpo e o abraço da alma. Parece que me chamam lá fora. É só um silêncio. Eu me curo curando os outros. A princesa sem terra. Parece que vou revelar um segredo de Estado.
Pode ir, Sil. Eu tô... Você quer falar um pouquinho, Lian, também dos trabalhos, antes da gente rodar um pouco, né? Assim, imagino que está todo mundo querendo conversar. A gente que já viu os trabalhos ficou com várias coisas, assim, várias afetações, mas fico me perguntando como é que é para você ver aqui nessa roda. Nossa, fazia tempo que eu não assistia Princesa Sem Terra. Eu evito um pouco de assistir, porque eu tenho muita raiva, né? Eu falo assim de forma tranquila, mas o lugar que eu posso colocar a minha raiva, né? De forma, sem forma, né? Um lugar que eu posso jogar e dar vazão para o corpo, para a voz, para a alma, eu acho que é dentro disso aí, né? Dentro desses pequenos vídeos, dentro dessas pequenas escritas, desabafo, né? E grito de ódio, de raiva, né? E ainda muito podado, né? Ainda muito podado, assim, quando a gente divulga, né? Eu acho que quando você sabe que você vai gritar e que você vai divulgar aquilo, você tenta, de certa forma, eu vou botar eu, né, em primeira pessoa, eu tento, de certa forma, deixar que seja uma porrada, mas que seja uma porrada que muitas pessoas possam assistir, ver, né, ouvir. Porque, às vezes, é muita raiva, e aí, como lidar com essa raiva, né, sem tratar mal as pessoas que estão ao redor, né, por perto, e a si próprio, porque a raiva ela é um grande sentimento que vem pela emoção e que a gente quer vingança, né, de certa forma, né? O corpo quer vingança, o corpo tem sede de vingança. Como que a gente deixa isso nítido, né, e verdadeiro? Ó, eu quero me vingar da morte do meu irmão, eu não quero vingar dos meninos que fizeram isso, porque são também vítimas do Estado, né? Eu quero vingar de outra forma, eu quero jogar isso, a responsabilidade, para esses caras que estão aí no comando, né? Para esses governadores. Então, como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso, de certa forma, jogar isso? Acho que a arte, para mim, ela vem nesse lugar, né? De vai lá, joga aí, é aí que tem que ser. Acho que é por aí, mas foi bem doida aqui. Suei um pouco assistir isso aí tudo. Ai, eu não sei o que falar, gente. Eu tô aqui, eu não sei o que falar. Eu tô Não, Mas assim, tudo Lia, bem, é calma, isso. meu nós também estamos... Deus, A A gente gente está seguindo também. esse tempo Eu também também estou aqui. suando. muito Eu também. forte, assim, ver isso assim, né? Com vocês aqui. Eu posso aproveitar, então, porque eu acho que Vai. a gente conversou bastante, assim, na semana passada, e aí surgiram muitos pontos do trabalho que foi tocando cada um de nós do núcleo, né? E uma das coisas que eu acho que foi muito forte, assim, que eu acho que é muito forte no que você produz, no que você cria, é que é autobiográfico, você está falando da sua história, né? Da história dos seus ancestrais que estão do seu lado, né? Estão muito pertinho, eles estão soprando muito de perto a vida deles, assim, para você, mas que também não é uma história que é só sua, né? No sentido de que ela tem um transbordar do seu corpo, da sua corporeidade, né?
E aí passa da sua história que é pessoal para uma história que é ancestral, mas para uma história que é planetária, né? Então, na verdade, quando a gente vê o seu trabalho, a gente vê um mundo acontecendo. A gente não vê só, apesar de ter você, de ter a sua pele e da gente entrar de alguma maneira em contato com isso, a gente, eu me sinto de alguma maneira te tocando quando eu te vejo, mas eu sinto que eu posso tocar o mundo também, sabe? Que eu tô sentindo um mundo de coisas que acontecem, né? É um reverberar de muitas coisas, de experiências que são muito parecidas e de outras tantas que têm as suas nuances, as suas diferenças, mas que é uma história que é do planeta, né? Que são reverberações e que de alguma maneira pertence a todos nós, seja no sentido de que precisamos nos responsabilizar por isso, ou seja, porque outros de nós vivem experiências muito parecidas com a sua história, né? É uma denúncia, né? Eu acho que eu venho denunciando, assim, com o corpo, tudo que eu venho vendo, né? Então, é forte, né? Quando a gente veste esse lugar de eu vou denunciar, né? Porque a forma legal de denunciar muita coisa não é suficiente e às vezes nos calam, né? Eu não pude denunciar o assassinato do meu irmão, né? Então, assim, e denunciar é muito louco isso, né? Você ser silenciado assim dessa forma, né? De ter pessoas falando assim, de o delegado chegar, não, você não pode denunciar, não é assim, quem é que fez, né? E aí são várias pessoas envolvidas, né? Inclusive o grande responsável do Estado. E aí você fica, como que eu vou denunciar isso, né? De que forma que eu denuncio esse massacre à minha família, né? Que reverbera no meu corpo, né? O meu corpo é a união de dois corpos, né? Ali minha mãe, uma mulher indígena, né? Ieci, e meu pai, um homem sem terra, né? Eu venho desses dois lugares e como não perceber isso e sentir o porquê que a minha família vem de uma miséria muito grande, né? Por que a gente está nessa miséria? Por que até hoje a minha família está na miséria, né? Porque não é que a gente é pobre, né? Tem uma frase de um parente que ele fala muito isso, que é o Miguel. Ele fala sobre de o povo originário ele não ser um povo pobre, de ele ter sido empobrecido, né? É diferente e é muito isso que eu sinto. Eu sempre achei muito estranho, assim, sabe? A gente ter essa pobreza, essa miséria toda dentro da família, tanto por parte paterna quanto por parte materna, mais materna até, né? A, a, a minha família não é sempre lutando por posse, ocupação, né? Então, a gente tem uma ocupação que fica ali em Ramos, que era uma antiga fábrica, né? Essa parte da minha família paterna, que eu falo sobre o sangue, né? Que é minha bisavó, Elizabeth Teixeira. E a minha avó, que é filha da Elizabeth Teixeira, que é a Marta Cristina, juntamente com a minha tia e com os meus primos, ocupamos uma fábrica ali em Ramos, né? Era uma fábrica antiga, a gente já está ali há uns 16, 17 anos, né? E a gente ocupou ali, né? E tem todo esse conflito, né? De que, mal ou bem, a gente conseguiu ocupar, não fomos despejados dali. Hoje eu não moro ali, eu moro em Santa Teresa com meu companheiro, mas eu morei ali, né? Inclusive o vídeo A Princesa Sem Terra, eu estava passando no início da pandemia, eu fiquei com a minha tia, e a minha tia mora nessa ocupação, que hoje, se você olhar, você não vai ver que é uma fábrica, né? Porque cada pessoa, né, cada parente foi ali e foi modificando e construiu a sua casa, né? Da maneira que pôde, né? E aí eu fiz o vídeo ali, num momento de muita angústia, de muita raiva, né? Eu acho que a pandemia veio para
para muita coisa, né? E eu me senti muito angustiada, e ali eu consegui jogar um pouco para fora, um pouco dessa raiva que eu ainda sinto depois de alguns tempos já, né? O meu irmão ter sido assassinado, e eu consegui ali, dentro dessa ocupação, dentro desse espaço, e com o celularzinho, com a câmera e com esse vermelho, né? Que representa tanta coisa, assim. Essa coisa do urucum, eu trago sempre o vermelho, eu estou sempre com alguma coisa vermelha. Eu acho que, de repente, o vermelho pode representar tanta coisa para tanto parente, assim, mas para mim tem vários significados, né? Eu acho que a memória dos meus, é a proteção, é, é, é não esquecer, né? Eu acho que o vermelho, ele vive nesse lugar de eu não esquecer nunca, né? E aí eu tô ficando vermelha aqui também. Mas é muito um movimento que o corpo, ele me trouxe desde muito pequena. Eu tenho esse movimento com o corpo, né? As pessoas até hoje perguntam se eu sou bailarina. Eu tô assim na rua e aí tem alguém que pergunta: você é bailarina? Eu falo: não sou bailarina. Eu danço, assim, mas eu não tenho nenhum registro de dança. E não sei, né? Acho que o corpo, ele tem algumas memórias. E antes de eu falar, eu dancei, né? Minha mãe costuma dizer isso. Eu mexi primeiro o corpo, né? Então, quando eu vou falar alguma coisa que eu tô com muita raiva, eu faço performance. Eu chego assim, eu jogo água na cara. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer isso. Aí a pessoa fica, mas peraí, tá tudo bem? Não, é só assim, para poder explicar para você que tá me fazendo mal, entendeu? Não tô me agredindo, é só um exemplo para você entender que não tá legal isso. Então, às vezes, eu uso as coisas que estão perto de mim, assim, né? E o meu próprio corpo para poder explicar. E eu fico, né? Eu acho que isso diz um pouco de mim, assim, essa coisa do corpo. Então, eu não sou muito boa com essa coisa de falar, né? Eu gosto muito de tentar mostrar de como que isso está. Eu acho que eu já estou mostrando. Enquanto eu estou falando, eu estou pegando, né? Tem essa coisa de pegar aqui a mão, né? Sei lá. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me deu uma âncora, sabe? Que me deu um chão, assim, que me deu uma base para poder atuar, para poder escrever a minha poesia, para poder desenvolver qualquer coisa assim que eu via como expressão. Eu falei, gente, acho que é o corpo, acho que é aí primeiro, né? Nos testes, às vezes, quando eu faço para algum lugar, e aí eu comecei a perceber que se eu usasse o meu corpo, por mais que aquilo ali não fosse dança, né, não fosse, era um teste para atuação, inclusive fiz um recente agora que eu passei, que eu comecei a fazer uma cara assim. E aí eu falei, é isso, eu vou lá, a pessoa pode me chamar de maluca, mas é isso que eu sinto quando eu vejo esse texto. E aí, como que eu vou falar de um texto desse se eu não me sinto sufocada? A ideia é essa. E aí eu comecei o texto assim. E daí eu fui abrindo, e aquilo eu acho que mostrou mais quem eu sou, né? Acho que eu fui mais verdadeira dentro do texto. Eu acho que começa muito pelo corpo as coisas em mim, sabe? Começa muito essa coisa de marcar com o corpo, com que vem, né? Primeiro, o corpo fala. Exatamente, acho que é por aí. Gente, fale alguma coisa, troque, assim. Não, nós estamos escutando, mas nós temos um monte de coisa. Eu tenho certeza que tem todo mundo um monte de coisa. Só vou. Eu acho que isso foi uma das primeiras. Esse assunto foi uma das primeiras coisas que surgiu, né? Quando a gente começou a falar sobre. Quando eu te convidei, a gente começou a falar sobre contracoreografia, né? Essa questão Achei ótimo. de como a formação, né, em dança, essa formação tradicional, ela é privatizadora, né? Como ela privatiza Demais. um determinado espaço, um determinado corpo, um determinado biotipo, uma determinada modo de mover, e aí a gente pode ir para camadas mais profundas de imaginação, de
dramaturgia, né, de concepção, de linguagem. Então, a gente entende que dança não é coreografia, né? Dança e coreografia são coisas diferentes, por mais que elas, ao longo da nossa recente história colonial, tenha recebido essa informação, né, de que a coreografia e elas vão se tornando sinônimos por associações violentas, né? E aí tu se denomina atriz, né? Mas a gente vê dança e tu fala sobre dança, né? Nesse Ai, é muito bom isso. trabalho, Muito bom ouvir isso. entende que dança é muito mais do que coreografia, né? Movimento, né? E também palavra, ritmo de som da tua voz, a relação entre a edição das imagens com as cores e o texto compõe uma dança, enfim. E aí a Silvana falou em texturas, e a gente pode entrar em outras camadas, né, de pensar uma dança. Lídia, sabe o que eu fiquei pensando enquanto você falava desse lugar da coreografia? Eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu estava lavando uma janela, aquelas janelas pequenas de casa, e aí minha mãe falou assim, não lava essa janela aí que o vidro vai cair, porque tá podre. Eu falei, não, mãe, mas tá muito sujo, isso é sujeira, ela tá podre, não lava. E aí eu fui lavar, né? Eu fui lavar o vidro e o vidro caiu no meu pé. E aí eu cortei o dedão assim, e aí minha mãe foi até o hospital gritando. A gente pegou uma carona, a gente tem dinheiro para poder ir até o hospital, pegamos uma carona. E chegando no hospital, eu lembro que eu falava assim com o enfermeiro, que ele falou: o médico não está aqui, a gente tem que resolver porque está sangrando, que não sei o quê. E aí eu falei assim para ele: moço, mas se você costurar o meu pé, eu não vou poder mais ser bailarina, eu não vou poder mais dançar. E aí minha mãe olhou para ele e falou assim: é que ela acha que ela é bailarina. Nossa, tipo, o quão cruel esse mercado é com as pessoas, sabe? De botar em um lugar, assim, a dança, né? O movimento do corpo, de uma forma privada mesmo, né? Então, era isso. Ela acha que ela era bailarina, né? Que ela não podia ser, não tinha como ser. Então, não, mas eu já era. Para mim, eu já era bailarina, já era uma dançarina, né? E de construir um imaginário, né? Muito doido Toda isso. menina de bailarina é aquela bailarina de titi que está dançando num teatro, Sim. né? Olha o imaginário que a gente constrói, né? Sim, é perigosíssimo isso, né? E Porque acontece, aí imagina, e você acontece sistematicamente, né? é, Destruir com esse imaginário, né? De que dança não é só sim, balé, dança não é só não é, coreografia, de que a não é. bailarina, a mulher que dança, né? É muito mais do que aquela figura bailarina que a gente aprende como a figura sonhada por toda menina. E aí, eu, como mãe de 2 meninas, tenho uma batalha séria com isso, né? Da normatização, né? Do modo como essas forças também, porque a cultura também, né? A cultura civilizada também é um sistema de dominação, né? Uhum. Captura, dominação da nossa própria imaginação, da nossa corporeidade, dos nossos sonhos, né? Assim, essa discussão me apaixona muito, mas eu vou passar, porque a gente tem muita coisa. Vou passar para a Ruth, que eu sei que tem aí, a fervilhando. Eu queria muito escutar a Inara falando sobre a raiva, a partir do Eu acho que Paulo a gente Freire também. podia trazer, né? Talvez eu vou puxar o fio aqui para a Inara. Primeiro, assim, acho que tem uma coisa tão forte, né, nisso que você está trazendo, só para também a gente não poder fazer um fio, uma costura aqui, porque
quando sua mãe diz que ela pensa, né? Acho que tem muito a ver com essa condição que você fala dessa transformação, né? Dos corpos originários da Terra em pobres, né? Então, como é que você vai ser bailarina? Quem vai pagar o teu curso de balé? Como é que tu vai chegar ali? Como é que se chega ao teatro, né? Eu lembrei que você disse uma coisa que aconteceu comigo também, assim, que a primeira vez que eu fui no teatro foi dançando. Antes de ter dançado em clube, em igreja, num terreiro de candomblé, e numa churrascaria e na Xuxa. Enfim, eu dancei no teatro. E foi a primeira vez também que eu pisei no teatro, foi quando eu dancei. E aí eu lembrei que você viu uma fala sua falando isso também, assim, né? Que a primeira vez que você foi no teatro foi para uma peça, né? Então, acho que quando você traz isso, né, da forma como você traz, inclusive, em Princesa Sem Terra, porque Princesa Sem Terra, para mim, tem isso da raiva e tem também muito de uma cura, né? Muito de uma potência, assim, muito de uma... Eu sinto que essa força, quando você fala em vingar, eu fico lembrando de uma coisa que tem vindo para mim muito, assim, vingar como a vida vinga, né? Como a vida vinga, fazendo com que esses corpos ascendam, né? Nesse território terra aqui. Eu acho que você é muito essa força realmente da vingança, entendendo vingança nesse duplo sentido também, porque você fala uma coisa que é muito forte. Não vai ser pela via do judiciário que a gente vai conseguir essa vingança. Essa vingança ela tem muitas e muitas camadas, texturas, como a Silvana falou, né? Então assim, eu cito a tua palavra assim como realmente uma palavra que ela vem muita gente, né, com ela, assim, né? Nossa, demais. E essa coisa que você fala me vem muito esse movimento da retomada, sabe? E de fazer os meus irmãos, assim, sabe? Eles acordarem, despertarem dessa anestesia, né? Que o Estado, que o país fez, né? Tipo, retomem, se assumem, se declarem, pelo amor, é urgente, é para ontem. Eu acho que se eu puder deixar alguma coisa aqui, sabe, né? Nessa transição de vida-corpo, né? É isso, é denunciar e fazer com que as outras pessoas se percebam enquanto originários, que as pessoas se percebam enquanto donos dessa terra. Então, eu não vou me calar, né? Então, eu acho que é isso. A minha vingança vem desse lugar. Vem de falar, ó, nem que eu me use, né? Que eu fale, olha o que eu estou fazendo. Estão me chamando de louca, estão me chamando disso, estão me chamando daquilo. Ah, não, mas a tua mãe que é. Ah, mas a teu avô que é. Não, eu sou. E é isso, e eu vou bancar isso, porque é isso que eu sinto desde sempre, entendeu? Então, eu acho que é uma anestesia, né, que o Estado deu e que eu estou ali para poder falar, vamos embora, vamos embora acordar, que essa anestesia aí já foi, porque tem muito indígena na favela, tem muito indígena na periferia, tem muito indígena nos estados, tem muito, né, e está todo mundo meio que anestesiado, empardecido, né, então, embranquecido, empretecido também, então tem... Assim, a gente precisa vingar dessa forma, né? Se colocar, porque não adianta só falar, eu acho que eu preciso me colocar também à prova, falar, ó, eu tô dando a minha cara a tapa, né? Eu tô mostrando esse lugar. E aí vai ter gente que vai vir junto, né? Vai ter gente que vem, né? Que vem, a gente sente que vem perguntar, que vem falar, que vem querer saber, mas como assim? Como é que é isso? Como é que o teu corpo se declara dessa forma? As pessoas perguntam. Teve uma amiga, né, uma pessoa próxima, assim, querida, que é indígena, né, mas que ainda não sabe, assim, sabe no fundo, né? E que falou, como que você conseguiu? Como é que foi? Aí eu falei, amor, tá na gente, tá com a gente, tá dentro, tá com os nossos ancestrais. Tá na gente, é a nossa história que está sendo apagada, que está sendo massacrada, escondida, anestesiada, banida, embranquecida. É a nossa história, tá com a gente. Eu acho que é isso, é rede, apoio e muita vingança dentro desse lugar, sabe? Da arte, do corpo, como que o corpo vier, né? A Sônia Guajajara fala disso, né? Ela traz esse lugar.
Eu tive a oportunidade de passar o meu aniversário de 30 anos com a Sônia, que foi lá na TI Araribóia, os parentes Guajajara, e foi uma honra, assim. E ela fala uma coisa, que é a seguinte: denuncia da sua forma, né? Cada um luta da sua forma, né? Se eu puder gritar cantando, é ali que eu vou. Se eu puder gritar no judiciário, se é advocacia, vamos embora. É lá que eu grito. Então, o meu grito é pelo corpo, né? O meu grito é pelo meu movimento, mas o máximo que eu consigo de ser genuína, né? Dentro de tanta influência que já me rasga a pele, né? Porque a maioria das coisas a gente já está influenciado, né? Buscar No teu último trabalho, né, Nós Somos a Terra, você traz essa questão, né, dessa política, né, do pardo, né, dessa política de embranquecimento no país, sim. né? Uhum. O Sérgio se inscreveu para fazer uma pergunta. Acho que a gente pode se inscrever ali no chat e ir organizando. Boa. E Nara, você quer aproveitar antes daqui da gente abrir para as inscrições? Oi. Oi. Então, o Access, gratidão pelo trabalho, pela luta e pelo corpo que se mobiliza nesse lugar também. Curiosamente, quando eu vi o teu trabalho aqui, já tinha visto lá no Instagram que a Lídia e a Ruth tinham compartilhado, mas eu não senti raiva, né? E aí tu começa mobilizando a tua energia nesse lugar, né? E aí eu me lembrei, né? Para nós, raiva é piarraque, né? Piarraque. Piarraque cesse é muita raiva. Piarraque cesse, muita raiva. Na realidade, a hack é ódio, não é nem raiva, assim, não tem é ódio, né? Então, piarraque cesse é muita raiva. Pi é fígado. Pi, fígado, arraque, raiva, ódio, né? Aí, assim, dentro das nossas medicinas e de outras medicinas orientais, fígado e raiva tá ali, né? Assim, tá perto, né? Então, assim, para nós, piarraque é raiva, né? Muita raiva. É raiva, né? Piarraque cesse é muita raiva. Piarraque cesse hariporiá. Uma mulher de muita raiva. E aí, assim, uma mulher de muita raiva, como tu colocasse, né, agora, me lembrou a parada do Paulo Freire, né? E aí, assim, Paulo Freire talvez seja... Eu tenho feito um empreendimento que é de ler mulheres, né? E, enfim, Paulo Freire talvez seja aí uma das energias masculinas e que eu tenho lido mais, e me ocorreu que quando tu chegaste aqui, tu trouxeste por essas energias, né? Tu falaste dos teus, né? Tu não falaste assim, tu não mencionaste primeiro as mulheres, tu mencionaste os homens, né? E eu fico pensando nesse debate de gênero, feminismo, nos vários outros espaços que a gente está e faz, o quão o lugar da complementariedade dessa energia do masculino ele é necessário, né? Não só de complementariedade, mas de reconciliação, inclusive com a energia do feminino, inclusive com a energia, né, dos nossos territórios e com a nossa energia própria, né? E aí o Paulo Freire vai falar em justa ira, né? Ele vai dizer, e aí eu acho sensacional a afirmação do Paulo Freire, eu até coloquei aí no chat, depois eu pego a página para vocês, eu só peguei, é só uma afirmação que eu tenho sempre. Está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. E a Haxess é formar, né? É muita raiva que forma coisa. É muita raiva que forma.
E se essa raiva se organiza pela dança, se organiza pela palavra, se organiza pela expressão do corpo, tá aí o que os movimentos sociais estão fazendo há muito tempo, isso é sabedoria antiga, né? Organizar a raiva por muitas formas, né? Então, quando Paulo Freire aciona isso para o lado da educação, né? Uma educação que reconhece a justa raiva, né? Então, eu me lembrei de Piarrac e fiquei pensando que Piarrac cesse essa raiva, que é uma raiva de mulher, e uma raiva que não mobiliza, que não paralisa, né? É uma raiva, e aí no caso do teu trabalho, é uma raiva que se move, né? E como é dos nossos corpos, né? Dos corpos de indígenas mulheres, né? E aí a gente está em vários outros espaços discutindo esse lugar, né? De mulheres indígenas ou indígenas mulheres, né? E aí nós nos afirmamos indígenas mulheres, porque indígenas somos, e aí somos mulheres, né? Mas não mulheres indígenas, né? Não é só uma inversão, mas é indígenas mulheres, e aí fica pensando que esse lugar é o lugar do movimento, né? Então, não é um lugar de... Não é uma raiva que paralisa, não é uma raiva que desagrega, é uma raiva que movimenta. Então, fiquei com essa impressão, né? Piarraxés, Hariporiá. Piarraxés, Lilian. Piarraxés, Lilian. Muito, muito. Piarraxés. Auetecatu, parenta. Auetecatu. Estão me ouvindo? Acho que sim. Acho que sim. Tem muitos sentimentos, né, que socialmente, assim, é feio falar, não é bom sentir, não é bom, né, as pessoas dizem dessa forma, mas eu acredito que a raiva, assim como outros sentimentos, eles são honestos e eu acho que a gente precisa falar deles até para a gente não poder fazer tanta merda que muita gente faz, né? Então é importante falar da raiva, é importante falar das coisas que você acha bizarra e da sua bizarrice, né? Acho importante falar das bizarrices para não tornar essa bomba toda que se torna dentro do corpo de muitas pessoas e que reverbera e que destrói muitas vidas, né? Então, a raiva ela tem que ser dita, porque esse sentimento de vingança, de raiva, ele pode ser canalizado para um lugar muito ruim, pesado, né? E levar para esse lugar aí de ancestralidade, de ressignificar, de jogar para a arte, com raiva mesmo, com ódio, né? E é isso, acho que esse é o caminho mesmo. Diferente disso é dor e sofrimento para outras pessoas, né? Acho que agora o Sérgio pode pegar a palavra. Obrigado mais uma vez, o Núcleo, por esse encontro. Obrigado, Lia. Se pronuncia Lia ou Lian, gente? Eu tô na dúvida. Lia, você pode dizer? É Lian. Lian, ok. Lian. Obrigado, Lia, pelo trabalho. E eu fiquei ouvindo muito você falar. Quando eu estava vendo o vídeo, eu fui vendo palavras que apareciam ali, me faziam pensar coisas, e é isso. Então, eu vou falar sobre a partir dessas palavras, se você puder comentar algo, seria interessante. A primeira coisa tem a ver com a estratégia que você usa no primeiro vídeo, que é o sangue, né? Que é esse de retornar um arquivo, né? Que é retornar um arquivo do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. E esse filme, né, ele tem uma discussão de arquivo interessante, assim, que tem a ver com a história da sua família, né? Porque o que aconteceu foi que o Coutinho estava gravando esse filme na ditadura, e aí
ele precisa esconder os rolos de filme, né, por conta de para não ser preso. E aí quem esconde, né? E eu não sei se é a sua família que esconde esses rolos. E aí se você souber alguma coisa dessa história, mas eu sei que é um grupo de sem terras, né? Que aí esconde esses rolos e ele retorna anos depois, né? Quando já no período da redemocratização, e aí ele retoma o fazer o vídeo, né? E ele retoma. Então por isso que tem imagens do vídeo tanto passadas, né, muito do período que foi gravada ali ainda na época da ditadura, e tem esse outro papel que é quando você fala da sua bisavó reinterpretando, né, a ela mesma, né, sendo protagonista da própria vida. Então tem uma discussão aí de procedimento de arquivo, e que você na sua prática, né, você vai e retorna esse arquivo, né, o arquivo aparece lá, e um arquivo no meio de tantos outros arquivos, porque é uma exposição, imagino que é uma exposição do Coutinho, né? E aí você vai lá naquela exposição do Coutinho encontrar um arquivo que diz sobre a história da sua família, né? Então tem aí uma estratégia, né, de trabalho com os arquivos, de como acionar arquivos, como colocar os arquivos em um outro lugar, né, dar uma outra história para os arquivos, né? E quando você desloca essa memória desse arquivo na história da sua própria família, na sua própria história, ou seja, tem aí uma dramaturgia que é construída por esse deslocamento de arquivos, né? O jogo, esses refazimentos, né, do arquivo, entendendo que o arquivo, né, não é uma coisa estática, isolada. E aí, assim, para quem conhece uma referência da Diana Taylor, tipo, essa é uma das críticas que se faz muito ao texto da Diana, na discussão de memória e arquivo, é porque em algum momento ela coloca o arquivo como se fosse uma instituição que resolvida, encerrada e tal, e eu acho que o seu trabalho, né, ali na reiteração desses arquivos, no deslocamento desses arquivos, nos mostra como que a força do arquivo, né, é também uma força performativa, né? Então, assim, é também porque você tem acesso a esses arquivos, você desloca eles e etc., que essa história também pode ser contada. Então, tem uma discussão que você quiser falar sobre isso. Aí, essa é a primeira coisa. A outra tem a ver com essa discussão, né, você fala muito de vingança, você falou bastante de vingança, depois apareceu raiva, denúncia, vingança, e aí eu estou pensando, hoje eu estou me sentindo assim, o dramaturgista, mas vamos lá, fiquei pensando sobre essa estrutura da vingança, como que num certo teatro ocidental, né, uma dramaturgia montada a partir de uma motivação de vingança está marcado na história do melodrama, né? E que você não faz melodrama, assim, é muito distante do... Mas aí eu fiquei me perguntando sobre, e eu estou falando isso só porque você, como sendo atriz, talvez tenha alguma referência, se já parou para pensar sobre isso, mas como que outras dramaturgias, que outros modelos de dramaturgias, né, podem ser pensados a partir, né, da vingança, da raiva, da denúncia, né, que não recaiam sobre a estratégia do melodrama, apesar de que o melodrama também é maravilhoso, não há nenhum problema com o melodrama, mas como tem uma memória aí e estou falando isso também porque eu sei que eu me lembrei de um outro artista da Bahia, que é o Jorge Alencar, que recentemente retomou um trabalho sobre revisitando o melodrama e problematizando, inclusive, esses caminhos do melodrama, mas ele ainda se apega a elementos do melodrama, como o histriônico, né? Essa coisa ainda de beirar uma certa comédia e tal, e o seu trabalho não vai para esse lado, né? Tem uma outra dor ali que atravessa o trabalho, né? Que motiva o trabalho. Enfim, é isso. Eu não sei se a pergunta é muito evidente, mas eu pensei essas duas coisas. Uma sobre o trabalho sobre os arquivos, se você puder falar algo sobre isso, e a outra que tem a ver com essa estrutura, pensar uma dramaturgia
que passa, né, por uma lógica de raiva, vingança, denúncia, né, e que produz outras maneiras de pensar a dramaturgia. Eu vou começar por essa última, né? Eu acho ela um pouco mais simples, assim. Não é pensado, né, de forma consciente uma estrutura, né? Tipo, eu vou fazer alguma coisa baseado nessa dramaturgia, nessa técnica de teatro, nisso, ou pautada nesse dramaturgo, ou nessa experiência. Assim, eu faço teatro desde os 15 anos, né? Então, eu tenho aí 15 anos de teatro, né? Desse lugar. E eu não tenho aquela escola de teatro, né? Eu tentei fazer escola de teatro, mas eu não consegui por questões financeiras e também porque eu, eu sou difícil com coreografias, né? Com regras, com métodos. Eu, 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 eu não gosto muito assim de instituição, de certa forma. Eu tenho meus problemas. Eu fui expulsa de escola quando era pequena, repeti várias vezes, tive problemas para terminar na escola, né? Acabei terminando à distância depois de muito tempo depois, abandonei a escola e tive que voltar porque eu queria fazer faculdade. E na faculdade foi muito difícil também, né? Por todo o sistema, foi difícil fazer o TCC. Eu tive que inventar uma terapia, porque aí eu cheguei no final e falei, tá, mas a psicologia é isso, eu não quero isso na minha vida, não, acho muito elitista, acho muito isso, acho muito aquilo. Vou criar uma terapia. Acabei criando uma terapia autoral para poder defender algo que eu acredito, né? Então eu falei, tem que ser algo mais espontâneo. O que eu faço é bastante é algo assim muito do que eu tô sentindo, sabe? E eu preciso botar para fora mesmo. Então eu preciso vomitar. E aí nessa ânsia de vômito, eu acho que vem algumas coisas, né? Vem Boal, né? O teatro do oprimido, vem psicodrama, que é psicologia com teatro. Então vem algumas coisas assim que eu já estudei, que eu já passei, né? Então acho que acabo tendo esse tipo de referência, assim, né? Mas não nada assim muito pensado para poder fazer. Às vezes eu faço uma imagem que eu nem sabia que eu ia usar para aquilo, né? Então são coisas às vezes desmembradas, né? Que eu vou juntando e que acaba tendo um corpo, né? Enfim, acaba depois no final que você vê uma coisa meio assim, mas que tem um olho, que tem uma mão, que tem uma coisa assim que você vê que tem um coração ali, mas que não é montado de certo, né? É isso. Não sei se eu respondi, mas eu Antes de você passar para outra, até para assim, para não era nem sim. que referências, nada, era mais tipo Uhum. assim, me chamou a atenção como outras dramaturgias que não tem nada a ver com Sim. essa definição do melodrama que dão às vezes, eu acho super limitante assim, tipo, e como Sim. me chamou a atenção como tipo assim, com motivações que tem a ver com Com a que vingança, você coloca a com noção isso de tudo que você falou, vingança, com a raiva, né? que não é Eu acho que não é o vingar de matar a uhum. figura, né? Sim. O que o melodrama faria, né? Tipo assim, qual é a última consequência, né? O que leva à vingança. Tem um discurso muito moral na noção melodramática que no seu Sim. trabalho não aparece, entendeu? Isso, era nesse sentido, vendo como que... Eu acho que assim, de fundo, ou então de cara mesmo, acho que sempre vai estar a minha identidade, né? Que tentam apagar, que tentam esconder. Então, essa identidade, ela me rasga sempre. Então, de certa forma, tudo que eu fizer vai ter eu, né? Eu ali com todas as máscaras, né, que socialmente as pessoas me colocam, né? Inclusive, às vezes, pessoas próximas fazem isso, né? Por uma questão maior, às vezes, do que elas, né? Minha mãe não se afirma Ieci, que é o nome dela que o meu bisavô deu a ela e que chegou a trocar com ela um pouco da língua originária, mas que se perdeu. Ela não sustenta por vergonha, né, esse lugar dela. E aí ela ficou conhecida durante muitos anos como Andréia, né, na escola, que as pessoas riam dela, né? Então, esse lugar
tá nela, tá marcado. Então, tudo que eu fizer vai estar esbarrado em mim, vai estar esbarrado na minha identidade, né? E tentar ser rasgada. E aí a gente entra nesses arquivos, né? Arquivos que a minha família paterna tem, né? Graças a um movimento do Eduardo Coutinho, desse interesse dele, dessa inclinação, registro que a minha família paterna originária nativa não tem, que é rasgado, que é abandonado, né? E de forma estratégica, né? Imagina se todo mundo reparar, a minha família não vai estar lá passando fome, vai estar lá passando necessidade, né? Então a gente vai ter terra, né? A gente vai poder se afirmar enquanto corpo. Então eu acho que não tem interesse nenhum político aí que a gente se afirme, né? Então a gente não tem registro dali, a gente só tem a oralidade, né? Ó, papai foi retirado de tal lugar e foi adotado por tal família e foi abandonado por tal família e foi morar em Belford Roxo, e ali eu nasci, e ali minha mãe nasceu, e ali minha avó nasceu, né? É o que a gente tem. Então a gente tem algum resquício da cultura, a gente tem isso, mas a gente não tem tanto registro como em Cabra Marcado a gente tem parte da nossa vida ali relatada em um documentário. E inclusive eu entrei em conflito com um homem branco recentemente, que ele estava fazendo um trabalho dentro de um território indígena e que ele estava sendo completamente oportunista e explorador. Ele estava colocando a vida das pessoas em risco em nome de um filme, entendeu? Então, assim, é mais um corpo achando que está ajudando, mas está explorando em nome do seu ego. Então, tem coisas que tem até registros, né? E tem coisas que não tem registro, por diversos tipos de estratégia. E Eduardo Coutinho, quando entrou em contato com a minha família, quando fez isso tudo, antes disso tudo aí, antes de começar essa história, eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe me puxava pelo braço e falava: senta aqui que está passando a vida da família do seu pai. Porque o meu pai ele foi assassinado e eu não conheci o meu pai, né? O meu pai hoje eu tenho como o meu padrasto, né? Mas então minha mãe puxava e falava: olha aí a história do seu pai, ah lá, é que lá é o teu pai, esse aqui é só ele, não sei o quê. E aí eu chegava na minha tia, na minha avó, eu bem vi um filme de vocês, né? E que passava na TV Cultura, TV Brasil, não lembro na época. E eu tinha 7, 8 anos de idade, né? E minha mãe botava a gente para sentar para saber um pouco da nossa história paterna. Então, eu comecei a ter esse registro, coisa que eu não tive do outro lado, né? Então, a gente não tem foto do meu bisavô, a gente não tem o documento dele, então a gente não tem, esse registro a gente não tem. Então, arquivo é importante e, às vezes, também ele é uma motivação, porque isso não cala. Ter arquivo ou não ter arquivo não me para. Não ter registro, isso me dá um impulso muito grande para poder afirmar mais ainda a maldade que fazem, né? O crime que fazem em massa. Então, é desse lugar aí. E em 64, quando Eduardo Coutinho entra em contato, logo ali na época da ditadura, né? Quando começou a estourar isso, eles estavam gravando. Estava tudo ali, de certa forma, indo. E quando aconteceu o que aconteceu, teve gente que foi assassinada, inclusive os arquivos, eles foram queimados. Tem muita coisa assim, sabe? E pessoas foram mortas. Eduardo Coutinho veio para o Rio desesperado, ele não queria ficar lá, entendeu? Porque a coisa estava séria na Paraíba, né? Enquanto eles estavam rodando um documentário super importante e ele estava indo com uma certa pegada nesse documentário, né? E chegou na hora, quando aconteceu isso tudo, quando esses registros foram queimados, né? E as pessoas foram ameaçadas, e para serem ameaçadas tem que ter morte, porque é desse lugar, né, que eles trabalham com isso. E aí, quando teve morte, na equipe, com certeza, cada um foi para o seu canto e pelo que eu sei, a família não ficou com nenhum registro, mas os amigos que estavam ali, porque muitos outros estavam ali naquela luta, né? Não era só sobre Elizabeth Teixeira e João Pedro Teixeira, era sobre o movimento da Liga Camponesa, né? Era um movimento de um grupo de pessoas que estavam lutando pelos seus direitos à terra e os seus direitos a trabalho, né? Dentro dessa terra. Então, era uma coisa
daquela comunidade ali, né? Então, não era uma coisa unicamente. Hoje em dia, o memorial que tem lá, que está se acabando, né? Que a casa da minha bisavó, ela ficou como um patrimônio tombado, assim, porque muita luta, né? E aí conseguimos, sendo que não tem uma reforma, não tem nada, não tem estrutura, são poucas coisas que tem lá, né? De registro, de arquivo, e que estão se acabando conforme o tempo, porque não tem uma manutenção, não tem o interesse desse lugar. E a gente está tentando fazer outros meios aí para poder cuidar. Mas não sei se eu respondi, acho que sim. Registros, não registros, sem registros, apagamentos, E como a sua queimadas. performance, né, seu trabalho, ele segue mobilizando, né? É isso, tipo, porque como você falou, não basta ter lá o registro, né, a casa, o objeto, as coisas, mas também se não há uma mobilização, né, uma manutenção, uma reencenação, né, o recolocamento desses arquivos em circulação também, eles perdem toda a força que qualquer arquivo tem, né? Como quando você fala de que você não tem um registro, né, da história da sua família, e o registro que você tem é oral, né? Esse é o arquivo que vocês têm, né? São as práticas todas que vocês aprenderam e tiveram que fazer para manter para isso permanecer sendo um registro da história de vocês. E eu acho que essa prática que você faz com a retomada desses materiais, ou recontar essas histórias, refazer esses encontros, né? Acho que aí tem um movimento de manutenção, dessa manutenção que você diz que se perde, né? Talvez, eu vendo o seu trabalho, talvez eu pense sobre isso, sobre um exercício de fazer esses registros, né? De fazer essa memória tomar, ganhar cada vez mais matéria, né? Materializar as memórias, né? A memória que já está materializada no seu corpo, quando você diz, né? Aqui está ficando vermelho e tal, está em ti ali, e aí você precisa fazer isso aparecer em outras coisas, né? Tornar o vermelho visível em outras partes do corpo, com outros materiais, vídeos, enfim. Mas obrigado, era só mesmo um comentário, estou aqui redobrando a palavra apenas. Obrigado. Eu que agradeço. A próxima seria Lídia, mas ela passou a palavra para Flávia Meirelles. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer mais uma produção aí do Núcleo, trazendo encontros super potentes. Lian, você é maravilhosa, cara. Seu trabalho é muito forte, muito atravessador de mundos, coloca muita coisa em pauta, assim, que, claro, os colegas e colegas já colocaram, também adorei os comentários, Inara sobre a questão da raiva, né? Sérgio sobre a questão do arquivo, também lembro que, só para colaborar, só vou fazer comentários e vou pedir para você reagir do que vier na sua cabeça. É que a raiva ela é muito circunscrita no Ocidente, né? Há uma resposta a um ressentimento, né? E você não fala desse lugar ressentido, você fala desse lugar de devolução de afeto e, pelo contrário, de vingar, né? Vingar no sentido de tomar a vida, né? Também fiz muito essa associação. Quando você falou em vingança, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi vingar, estar viva, né? E garantir que esse arquivo, essa memória também fiquem vivos a partir de você, né? E a partir das lutas, assim. Então, eu discordo totalmente de você, eu acho que você fala lindamente. Eu acho que o texto do seu vídeo e a sua articulação aqui
são muito viscerais e intelectuais, num lugar muito interessante, muito interessante, me interessa muito. E aí o que eu queria comentar, assim, né, é essa dimensão. Você começa o segundo vídeo falando, né, sobre um segredo de Estado, né? E eu fiquei muito encucada com isso. Você já comentou em parte, né, esse segredo de Estado no comentário para o Sérgio, mas eu queria, sei lá, de repente puxar mais um fio aí, né? Porque toda a questão dos povos originários, dos indígenas, também passa por aí, por um segredo do Estado, né? Por um terrorismo do Estado contra as vidas e contra as terras, né? Historicamente, enfim, eu tenho refletido também como que a gente fala sobre o apagamento. Eu fico muito contente quando você fala assim, de que quando não tem registro, te dá mais vontade ainda de fazer registro, porque é isso. É sobre fazer registro e sobre como que sempre vem à tona. Como vem à tona o afeto, as histórias também vêm à tona, né? Isso também é uma forma espontânea de resistência que tem muita inteligência aí, muita inteligência não no sentido racional, mas no sentido de uma ciência, né? De uma habilidade. Então, eu fiquei pensando sobre essa dimensão do segredo do Estado, assim, e do seu corpo e da sua vida passar por uma luta coletiva, né? Coletivizada, tanto indígena quanto camponesa, né? São dois lugares que se cruzam muito, mas também têm as suas especificidades. E você ter falado também de que muitos indígenas hoje são pobres, e não são pobres à toa, são empobrecidos, né? É um projeto do Estado de produção de pobreza e produção de extermínio, né? Então, eu fiquei achando uma pérola você ter justamente começado com o segredo do Estado, e nessa dimensão também que o segredo ele é muito potente, né? Não deixar traços, às vezes, garante que você esteja viva e que os seus estejam vivos. Ou falar na língua nativa, em línguas que os brancos não entendem, também é uma forma de passar conhecimentos que não podem ser inscritos nesse arquivo, que é o arquivo, estou toda arrepiada, tá? Que é esse arquivo ocidentalizado da língua colonial portuguesa, né? Brasileira, mais do que portuguesa, brasileira, né? O Brasil como esse lugar de extrativismo e extração predatória dos corpos, das matas, do trabalho, das vivências. Então, eu fiquei, sei lá, muito... E eu também estou pensando essa dimensão, assim, de como num recrudescimento que a gente está vivendo, apela-se muito ao Estado, né? Ao Estado nacional, ao patriotismo, né? Da extrema-direita, mas não só isso, mas a própria dificuldade de uma ideia de preservação de patrimônio, por que passa pelo Estado, né? Como é que você vai denunciar um assassinato se é o próprio Estado que perpetra esse assassinato? E ele vai impedindo de várias maneiras que esse reclame, que essa denúncia avance e tenha consequências de responsabilização, né? Então, eu fiquei muito, muito, muito movida por isso. Se você quisesse comentar algo, eu ia agradecer. Eu acho... Muito, muito, muito obrigada, Flávia, né? Muito obrigada, Flávia. Eu fico pensando assim nessa responsabilidade, né, que você traz, porque quando você fala desse segredo, tanto o segredo do Estado quanto o segredo nosso, né, o segredo dos povos, eu fico pensando como acessar a mais pessoas, né? Porque quando eu faço as minhas denúncias, ela tem as suas limitações, né? As minhas denúncias têm limitações, né? Porque às vezes é um texto poético, às vezes é uma forma do corpo, às vezes é uma música, às vezes é um silêncio. Isso tem as suas restrições para chegar a todos, né? E eu fiz um trabalho agora em uma emissora que é bem conhecida,
e que eu acho que é o único trabalho que eu fiz lá que eu me orgulho, sabe? E que ele vai sair agora no dia 19 de abril, né? No dia do índio, que a gente realmente questiona esse lugar. E ali eu pude falar o que eu queria falar. Eu acho que ali vai ser um lugar assim de segredo revelado, de forma de tapa na cara mesmo, assim, sabe? Soco no estômago de muita gente. E, e também uma água fria no corpo do indígena, do originário anestesiado, né, pelo Estado. Então, eu acho que o que me vem quando você fala desse segredo é como a gente está com essa pérola, que você usou essa palavra, com essa pérola, e como que a gente pode mostrar ela, né? E como que a gente pode dar, assim, essa pérola de falar, aqui, olha, você tem isso aqui é nosso, isso aqui é isso. Porque às vezes eu fazer assim, de repente um corpo entende, né? Aí se eu fizer assim, um outro corpo entende. E entende de diversas formas. Então, eu acho que eu vou ficar até mais atenta a esse lugar de amplitude mesmo dentro da denúncia, né? Porque a denúncia ela tem que ser para todo mundo. Todo mundo tem que ouvir esse grito, né? É isso, obrigada. Maravilhosa, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Só queria fazer um último comentário, que é, na verdade, para os meus colegas docentes de dança. Cara, como que a gente produz violência com dança, né? Caraca, esse imaginário da dança e da bailarina é um negócio assim, enquanto vocês estavam falando assim, inicialmente, é uma responsabilidade imensa que a gente tem de fazer outras coisas aí dentro, né? Porque isso serviu também para um Estado nacional, né? Essa ideia de um balé nacional, de um imaginário da bailarina serviu à feminilidade violenta e serviu também a esse lugar do Estado, né? Como reprodução dessa violência. Só isso. Muito obrigada. Então, agora, muitas coisas, né? Então, agora, para fechar, por conta do tempo, acho que a Rosane pode fazer a última pergunta e aí depois a gente amarra. Nossa, fiquei com essa honra. Super obrigada. Lia, estou muito mexida aqui com tudo e não só com o teu trabalho, mas acho que na medida em que as pessoas vão trazendo suas questões, seus olhares, né? Como a gente vai vendo assim novas camadas. Sérgio, quando trouxe dos arquivos e deu uns estalos aqui, acho que finalmente eu entendi coisas de que ele falou na disciplina e tudo. Foi assim, aí aqui eu vi acontecer, né, com o processo da linha tão intuitivo, muito interessante. E agora a Flávia falando dessa questão da academia em relação à dança, essa projeção, e eu tenho uma história muito diferente na dança, porque eu comecei muito tarde, né? E acho que acaba sendo uma história interessante por isso, né? Mas estava aqui agora, a Flávia me trouxe um outro aspecto. Você, quando fala do soco do estômago, né, de como revelar uma verdade. Eu vi esses dias um documentário feito por mulheres cientistas falando do machismo na ciência. E foi um super soco no estômago, assim, de como eu já fui vítima do machismo na ciência e não tinha me dado conta disso. Então, não o machismo de alguém que chega e põe a mão no seu peito ou na sua bunda, mas que deixa de te mandar um e-mail, te exclui, vai minando e te apagando, ou que questiona a sua forma de se mostrar mulher, né? Então, você deve ser mulher, mas talvez não tão mulher assim. Sei lá que conceito é esse de o que é ser mulher, né, ou não mulher. Enfim, desviei um pouco, mas só para falar assim de como falas assim que chamam diferentes formas de trazer assim no corpo, de fazer a gente sentir o quanto pode estar invisível, né? E trazer essa história. E as perguntas mesmo que eu tinha para você, assim, do seu trabalho, que me tocam muito, uma é muito assim do trabalho, da escolha também dramatúrgica, que foi o vermelho, e o material que você usou, que eu queria te perguntar.
porque, por um lado, você me trouxe assim muita angústia, né? A sua dor ali fazendo ficou muito visível. Então eu te digo que assim, em alguns momentos foi difícil para mim olhar e ver aquela dor. E por outro lado, o vermelho que você trouxe, a interação sua do seu corpo com ele foi muito bonita, muito sedutora até, né? A plasticidade do vermelho. Então tem a cor, tem a textura. E você falou aqui do urucum e falou do vermelho, do significado, mas eu queria te perguntar assim né, assim, de como foi isso, se você escolheu um material específico, se é urucum, não sei, né? Qual foi o material plástico, assim, né? Concreto que você usou, como é que foi essa concretude, essa relação? Vou falar logo a outra pergunta para depois te liberar. E a outra que eu queria muito saber de você, fiquei muito tocada quando você diz que você criou uma nova terapia, né? E então eu tenho uma vivência também com um trabalho assim, que meio que nasceu também, foi se criando no trabalho. O grupo foi fazendo, que é a terapia comunitária, integrativa, e que fala muito assim, do corpo que fala, né? E eu tenho, assim, uma inquietação minha, assim, de como trazer esse corpo que fala, sabe? Não só a fala falada, mas que outras formas de falar E você traz também no teu trabalho, eu me curo curando, né? Então, isso também me toca muito, e acho que é uma das coisas que me traz para a dança também é isso, é esse processo, que é viver um processo que não é só meu, sabe? Que é meu porque é coletivo, e é coletivo porque é meu. E então é um pouco essa dança que gostaria de fazer. E, e aí eu queria que você falasse disso, então, também, desse teu processo, dessa tua terapia. Ai, gente, muito bom ouvir. Porque tem coisa que a Lia, gente tem que ouvir para não só te esquecer. interromper um pouquinho, é porque eu tinha fé que alguém fosse fazer a minha pergunta, eu me desinscrevi por conta do tempo, e aí a Rosane fez. Eu acompanho o teu trabalho, eu sei que tu faz terapia coletiva com mulheres originárias, e eu queria muito saber sobre isso, então só vou interromper para dizer que eu fiquei contemplada e feliz que a Rosane fez a transmissão. Eu também, até porque, como uma psicóloga que sempre teve com muita raiva também, né? Sempre tive essas questões, né? E acabei agora nem estou mais psicóloga, sou muito mais da dança, mas para mim, mas continuo, né? Com esse corpo aí também ligado a essas questões, essas implicações e muito afetada também por essa psicologia que é uma psicologia que na trama com direitos humanos, né? E que se questiona, né? Mas que ao mesmo tempo nunca teve essa conexão e que está muito feita nessa separação, né? De corpo, palavra, psique, né? E aí eu acho que tem uma coisa muito forte na tua palavra já, né? Que é uma palavra que ela em si ela já tem uma força curativa, né? Eu sinto, mas e aí, né, sabendo que você foi aluna de Tiago, que você fez psicodrama na USU, né, dessas tramas que nos conectam aí também, outras, né, para além da questão da ancestralidade indígena, eu fiquei muito interessada assim, em saber, querendo, na verdade, até me aproximar mais, para falar a verdade. Conta para gente aí, Lia. Nossa, gente, que felicidade essa empolgação de vocês, fiquei até feliz aqui. Eu acho que eu até lembrei, assim, desse meu outro legado, né? Porque a gente tem alguns legados na vida, né? E eu, na verdade, eu fui fazer psicologia porque minha mãe, ela tem grandes conflitos, assim, né? Por diversas coisas que ela passou na vida dela e inclusive esse lugar de identidade dela, né? E minha mãe foi minha grande inspiradora. Eu cuidei grande parte da minha vida, assim, da minha infância, da minha adolescência, eu cuidei da minha mãe, né? E hoje
o meu padrasto, que é meu pai do coração, que cuida dela com muito carinho, assim. Não que ela precisa desse cuidado todo, mas ela demanda algumas coisas, assim, que é bom ter alguém perto, assim, cuidando dela. E, e eu só fui fazer uma formação de algo que eu já fazia na vida, então eu só precisava de um aval para fazer coisas que eu já fazia de forma intuitiva, né? Então, a psicologia, né, dada dessa forma embranquecida, né, psicologia, ela é algo que eu já fazia desde pequena, né? Eu lembro que quando minha mãe e meu pai eles brigavam muito e minha mãe quebrava as coisas dentro de casa, e aí minha mãe, muito nervosa, quebrando tudo, que ela mudava de humor assim muito fácil, ela já estava quebrando a casa inteira. Eu tinha aí nessa faixa dos 7, 8, né? E eu já abria a porta de madrugada, ia lá, pegava na mão dela e falava: mãe, quer conversar? Mãe, tá tudo bem? Então ali eu já vinha trazendo ela, né, para ela se acalmar e abraçando ela, ouvindo ela, e ela só queria um abraço, né? E aí eu ficava ali abraçando ela, ela chorando, e meu pai puto comigo, porque, mas ela tá errada, e eu sabia que tinha alguma coisa que era além, né? Que não era só raiva, né? E aí não era só raiva. E aí ela, né, eu acolhi a raiva dela, doideira, acolhi a raiva da minha mãe pequenininha ali. E sempre foi assim, né? Tinha alguma coisa e eu ia lá e ia para esse lugar. Então, a psicologia, ela veio para mim assim, cara, se eu não for fazer arte, eu vou fazer psicologia, que é uma coisa que eu gosto e que eu já faço, né? De certa forma, intuitiva, com pessoas próximas. A gente já trabalha, né? O que a gente às vezes profissionaliza, né? A gente já faz aquilo, né? A gente às vezes institucionaliza, profissionaliza, perfeccionaliza, a gente faz várias coisas aí com o que a gente já faz, né? Então, eu só queria o aval mesmo de falar, que isso que tá fazendo tá bom, é terapia, né? E sendo que eu vi muita coisa na psicologia e tem coisa que eu falava, não é isso, não é isso, não acredito. Então eu sempre estava questionando muito com os professores. E aí, cara, chegou uma hora na faculdade, antes de fazer o TCC, falei assim, vou fazer um experimento com os meus amigos, né? Porque eu estava desempregada, a faculdade tinha me mandado embora, eu entrei na universidade com uma carta de autodeclaração, me declarando indígena e falando que eu tinha que ocupar aquele espaço. Mandei para 5 faculdades e uma me aceitou, né, que foi a Santa Úrsula. Leu minha carta e falou: gente, eu nunca vi isso. Por favor, ocupe esse espaço, né? Foi o Pedro Atos, que era o reitor, o pró-reitor na época, querido. E aí eu ocupei aquele espaço ali, né, dessa forma, e aí eu fui vendo que tinha coisas que não. E eu fiquei desempregada, porque eu pedi um emprego à universidade, se eles podiam dar, e eu fui participar de um núcleo de ideias criativas da faculdade para poder chamar pessoas para a faculdade. E aí, sendo que o núcleo ficou cada vez mais estreito e eu acabei saindo, né? E aí eu fui pedir emprego para um biólogo, para o coordenador de biologia. Aí ele falou, tá, mas o que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Você já tem tudo, você é artista, você vai se formar em psicologia, por que tu não cria alguma coisa? Como assim, cara? Como é que eu vou criar alguma coisa? Cria alguma coisa. E aí eu falei, tá, eu vou tentar fazer isso. E me cobra, faz um valor simbólico, uma contribuição e vai ver o que é. O emprego tá contigo. Eu fiquei um pouco nervosa com aquilo, mas aí, depois disso, eu comecei a reunir uns amigos, assim, amigos artistas. E a terapia, esses ensaios, né, que eu chamo de ensaios, porque são ensaios, é tudo um grande ensaio. E eu comecei a chamar essa galera, a galera começou a acreditar em mim, confiar em mim, e a gente começou a fazer coisas. A terapia foi se dando a partir da demanda do corpo, né? A pessoa chegava ali, aí tá, vamos fazer um exercício de respiração. Eu começava tudo com exercício de respiração, né? Vamos respirar, e daqui a pouco eu via que não, era outra coisa. Às vezes era uma dor aqui, e aí a gente. E eu usava papel, né? Dependendo da formação da pessoa, do que a pessoa era. Então, eu trabalhava a partir
da profissão dela. Ah, eu sou ator, então ele trabalha com personas, ele trabalha com palco, então eu vou dar um palco para ele, vou dar personagem para ele, né? Qual é o personagem que você está trabalhando agora? E qual é a relação que esse personagem tem contigo? E aí vinha choro, vinha raiva, eu tenho isso desse personagem. Então, a dança foi uma coisa que me mexeu muito, né? Eu trabalhei com algumas meninas, assim, que dançavam e bailarinas, né, até, e foi bem difícil para mim, assim, no início, porque eu estava desconstruindo esse lugar da dança, né, ainda. E ainda tinha um pouco dessa ideia. Então, eu vendo aquele corpo tão fluido ali se movimentando e eu falando, sai daí, vai pro desequilíbrio. Eu falava aquilo com raiva também, né? A coisa vinha com raiva, eu falava com raiva. Por que você está fazendo isso? Eu não precisa fazer isso, faz outra coisa. E o desequilíbrio causava as coisas que a pessoa falava, não, mas por que isso? E lembrava não sei o quê. E o desequilíbrio é o não correto, então a gente pautava em fazer coreografias espontâneas, né, de coisas que vinha do desequilíbrio. Então a gente trabalhou tipo um pequeno repertório assim do desequilíbrio, né? E aí foi montando as coisas e eu fui criando um método louco assim do que eu fui vendo e aí virou um TCC que eu me pautei em Boal e Moreno, né, Jacob Levi Moreno, que é um psicodramatista. E aí eu me foquei neles e eu falei, cara, eu tenho que botar o nome de alguém, né? E aí tinha que ter alguém, não podia ser só eu fazendo isso junto com os meus amigos e pessoas próximas. E outra coisa, eu não trabalho com pessoas que eu não conheço, né? Então, mais um lugar de afronte à psicologia, né? Eu só trabalho com pessoas que eu tenho uma relação. Como é que eu não vou ter um afeto com alguém que eu tô querendo ser, né, ali, eu tô querendo saber da pessoa, tô querendo ajudar, me curar junto com aquela pessoa, e eu não sei, né, dela. Não, eu preciso, sim, depois a gente pode tomar um café juntas, depois a gente pode, né, fazer alguma coisa. Então, eu me pautei nisso. Inclusive, eu acho que deve ter alguém aqui, não sei, a Bárbara Matias, que estava aqui, acho que assistindo também, ela faz parte desse grupo, né, de mulheres indígenas e corpos trans indígenas, né, que agora são mulheres indígenas e corpos trans indígenas, que é um coletivo que hoje eu abri, porque eu acho que tudo é transitório, eu não posso engessar nada, quem sou eu? O grupo ele já estava aí há quase um ano, e quando foi semana passada, eu mandei um áudio para o grupo, me reuni com o grupo virtualmente, falando que não, que eu não vou ser mais a mediadora do grupo, que não faz mais sentido para mim, que o grupo agora tem a sua automediação, que cada um... Eu continuo no grupo, mas é um grupo que vai porque às vezes tem lugar que não é meu, tem lugar que é do outro, então por que eu que tenho que estar ali, né? Eu posso ter sido a pessoa que colaborou para a existência desse grupo, mas chega uma hora que esse lugar meu não se sustenta, é mentira, entende? Então eu saio desse lugar e o grupo se apresenta, e de repente eu me trabalho de outra forma, até porque tem um outro corpo indígena que é psicólogo também, então assim, sabe? Então a coisa vai girando, né? Eu transito, né, entre as coisas. Hoje eu não, agora nesse momento eu escolhi não estar atendendo ninguém, mas às vezes aparece, né, uma pessoa, vamos fazer tal coisa, e aí a gente faz. Os grupos que eu criei, que eu montei, né, eu fui meio que já finalizando eles, encaminhando para um outro lugar, porque eu não me demoro nas coisas, né. Eu acho que tem coisa que a gente não precisa se demorar, eu acho que é de transitar mesmo, sabe? Então, eu transito entre esses grupos. Eu passo o que eu tenho e eu não fico enchendo linguiça. Passei o que eu tenho, contribuí com aquilo que eu tenho e pronto, e tchau, obrigada, e vai, né? E aí você segue de outras formas. Eu acho que é mais um workshop, né? Um lugar de você trocar conhecimento e passar e outra coisa, outro corpo. Não sufoca, prende, aprisiona, vira um lugar de que tem que estar ali todo domingo, tem que estar ali. Não, vamos deixar a coisa fluir, vamos fazer isso e depois acabou, que bom que acabou, né? Que acabou nesse lugar de vamos usar de outra forma. É chato você ter que fazer aquilo toda hora, aquele tal hora. A terapia às vezes cansa nesse lugar, né? Toda segunda-feira às 7 horas você tem que estar ali. Né? Não dá, a vida não é assim, é outro tempo, o meu tempo é outro e eu respeito esse lugar, né? É isso, e mais o que, eu não lembro mais.
Falei demais. Nossa, já tá ótimo, tá lindo, tá tudo. Era o vermelho, mas você ficou à Ah, o vontade. vermelho. O vermelho é aquilo que eu falei, né? Que representa esse lugar dos meus que se foram, né? Dessa forma, essa marca que fica em mim, e a proteção, né? Então, esse aqui é um urucum, né? Que eu passo. Naquele não era urucum, aquele era um outro elemento mais cenográfico, mas que a minha prima, ela tem aquele negócio que ela passa na boca, que é um lip tint, não lembro o nome. Ela passa uma coisa, eu não uso maquiagem, mas ela usa muito, né? E eu tava dividindo o quarto com ela, eu achava aquilo o máximo, aquele vermelhão na boca dela. E eu falei, cara, isso vai dar bom. E aí eu botei na mão, aquilo ficou vermelhaço. Eu falei, é isso, eu posso usar? E eu usei um pouco e aquilo ali já se tornou muito, assim, na pele. É um negócio de boca que passa, um líquido. Adorei o posso usar, gente. Vai lá e fala assim pra amiga, vai assim, posso usar só um pouquinho, assim, aí pega e usa tudo, gasta todo, e fala, amiga, a performance, a arte, o corpo, o desejo, a necessidade, o não sei o quê, e pronto, tudo certo. E lambuza inteira. Causa o maior rebuliço, porque a gente ficou horas discutindo o que será que é aquele vermelho. Será A gente que é ficou assim, será que é urucum? Não, não é urucum, porque a textura, mas a cor é do Não, urucum. não. A cor parece, não, mas não é urucum. Mas está trabalhado, a gente Mas está é tão trabalhada. viscoso, é tão viscoso. Mas E é tem filtro na difícil imagem. achar urucum na cidade, é muito difícil achar. Tem, né? Tem urucum, mas não é sempre. A Geórgia Cardoso, que é uma artista maravilhosa, que é indígena, uma mulher indígena, que é artista, ela tem um vídeo dela que ela fala exatamente disso, desses lugares, né, que a cidade ela não dá mais para gente esse urucum, às vezes, assim, o genipapo, né? Ela tira da gente esse lugar. E o que a gente pode usar para substituir isso, né? Ela tem um texto, tem uma performance que ela faz maravilhosa sobre isso. Eu moro em Santa Teresa agora, atualmente estou morando em Santa Teresa, sou do Rio. Minha família que é da Paraíba e do Amazonas, mas eu sou da Baixada. Qual que é esse texto que você falou? Desculpa, Da Geórgia. Da Geórgia Cardoso. Geórgia Cardoso. Ela tem uma performance que ela faz, né? Nos tiraram o genipapo e nos tiraram o urucum, né, na cidade. Okay. E ela traz isso para um lugar bem urbano, né? E ela usa tinta. E ela desenha, né? Ela é uma desenhista, né? Ela desenha desenhos maravilhosos, assim. Obrigado. Não. Ai, gente, eu posso falar um pouquinho? Nossa. Última fala, Ale, que nós temos que encerrar. Última fala, eu vou antes de terminar, acho que eu eu vou vou agradecer ali. Eu estou muito... esse encontro me arrebatou de um jeito que eu nem esperava. Achei que sim, a gente tem uma expectativa, mas me tomou... Sabe quando a gente toma uma rasteira? E eu achei muito incrível, te agradecer demais pela tua presença, pela tua força, pela tua produção, enfim. E já vou encerrando, deixar o Alec falar e para a gente ir encerrando. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu não queria que estendesse também muito do tempo. Eu conheci a Eliane pelo Núcleo, né? Que eu entrei em contato no ano passado. E longe de bajulações e tudo mais, eu queria agradecer, Eliane, porque as meninas do Núcleo aqui que já me conhecem do ano passado, elas sabem que eu tô traçando essa minha trajetória como para já me afirmando como indígena. E isso contribui muito, porque eu não vejo muitas pessoas que as pessoas chegam e falam sua pele ela não é preta, ela é avermelhada. E só de poder olhar para você, olhar para a Inara, que são pessoas que eu consigo assim me conectar. A Inara é uma pessoa que eu
vejo entrar e eu já fico bem feliz, porque eu não me sinto sozinho na multidão, e apesar de todo mundo ter essa mistura, nós brasileiros, né? Mas essa parte do indígena que foi uma parte que eu acho que foi tomada de mim por muito tempo, eu comecei a entender isso agora. E aí, obrigado, Lian, por inspirar, por mostrar que dá para a gente colocar, principalmente eu que fui moldado nessa parte do balé clássico. Vocês estavam falando sobre esse corpo que é colocado como a dança, que é colocada como isso e tudo mais. E aí eu vejo que existe a possibilidade de eu não estar só nessa nota, de eu também usar o meu corpo indígena na minha arte. E aí isso é muito inspirador. E obrigado, 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 obrigado. Wakusese Nossa, Nara. você, parente, eu acho que você podia fazer até parte do grupo também, se você quiser, depois de você me dar lá o seu WhatsApp, e você faz parte do grupo, acho que você vai se fortalecer lá. E as pessoas que estão interessadas em saber como que funciona esses ensaios, sei lá, a gente de repente podia fazer um dia, né, um encontrão assim, e eu não sei se virtual, e um dia futuro a gente pode fazer esse encontro presencial e eu passar de forma intuitiva e ancestral tudo que me foi dado. Eu acho que é isso, a gente tem que passar o Faremos, conhecimento. Lia. Acho que a gente tem que passar o conhecimento, acho que esse é tudo. E Ruth também, se quiser fazer parte lá do grupo, né, para dar força, porque às vezes, né, tem gente que chega bem machucado, né, bem machucada, falando, olha, não me reconheço, não sei quem eu sou, é difícil para mim, né, pessoas com ideias suicidas, pessoas com muitas questões identitárias, né, então eu acho que é um lugar, assim, de suporte, de acolhimento e de resgate. Às vezes chega a pessoa que não é também, né, é muito curioso, chega a pessoa que não é, e aí como é que você diz para esse corpo que ele não é, né, então só de ele estar ali, ele se sente acolhido dessa forma, que às vezes tem coisa que é muito doido, é uma questão muito louca, né? Porque quem é e quem não é dentro desse contexto maluco todo, né? E é isso, gente. Eu agradeço muito. Eu acho que o canal está aberto. Eu tô aqui, eu me considero acessível, apesar de eu não ser muito assim, do WhatsApp, às vezes eu não sou muito boa com isso, porque às vezes eu demoro um pouco para responder, eu tenho um tempo bem diferente, né? Mas eu tô aqui, e se quiser trocar, se quiser conversar também, saber de outras coisas, ou sei lá, trocar de forma intuitiva, estou completamente aberta para usar o meu corpo como canal de escuta e de criação. Muito obrigada pelo convite, por me ajudarem nessa grande denúncia, né? E por essa grande cura que a gente se cura ouvindo, a gente se cura falando, né? Acho que mais ouvindo, assim. A gente se cura muito ouvindo e percebendo os corpos. Yanderu Amoete Aká, Yandeti Amoete Aká. Aetecatu. Auetecatu, Lia. Ia pedir quem puder abrir as câmeras para a gente poder se ver um pouquinho, para a Lia ver um pouquinho.